O Brasil vive uma das semanas mais polêmicas de 2026. Pesquisa presidencial pegando fogo, assunto da maioridade penal voltando com toda força, endividamento das famílias batendo recorde e o governo sendo questionado pelos gastos exorbitantes. Hoje nós vamos falar sobre estes assuntos. Eu sou o Johnny e esse é o Conversa com Johnny. E a pesquisa que foi divulgada essa semana pelo Instituto de Pesquisa Veritar coloca o então pré-candidato a presidente, Flávio Bolsonaro, com 42,8% de intenção de votos, contra 38,4% do seu rival Lula. Quem diria, meus amigos? Após uma semana conturbada do Flávio Bolsonaro envolvendo a sua ligação com o Daniel Vorcaro, os números indicam que a lapada não foi como a esquerda esperava, como a oposição esperava, porque você vê, tentaram ligar o caso do Flávio Bolsonaro com o dinheiro que foi repassado pelo Daniel Vorcaro a um recebimento de dinheiro, de propina ou alguma coisa semelhante. Porém, a população não entendeu dessa forma. Acredito eu muito que por conta da sua colocação. Porque você vê, o Flávio Bolsonaro chegou e como prova da sua inocência, de que o dinheiro que então estava pedindo seria de fato para o filme, Flávio Bolsonaro ele foi esperto. Ele ligeiramente solicitou a abertura de uma CPMI, onde poderia e deveria ser apurado o envolvimento de quaisquer pessoas que fossem com o Daniel Vorcaro e qual nível de envolvimento com o Daniel Vorcaro. E para surpresa de 0 pessoas, adivinha quem não assinou de forma alguma? Pois é, a esquerda, meus amigos. A esquerda do Lula não assinou a CPMI de forma alguma. Então, como cobrar transparência, como cobrar qualquer coisa que seja, se você não dá o exemplo, se você não assina e não quer uma CPMI? A quem interessa que não haja uma CPMI? Tendo em vista que há pessoas muito importantes no cenário político e empresarial. E digo mais a vocês, no cenário até jurídico. Não é isso? Então, o que temos desta semana é o crescimento do Flávio Bolsonaro nas pesquisas eleitorais, estimulado, e um grande embate que teremos para as eleições de 2026. E enquanto a política pega fogo, meus amigos, o brasileiro comum sofre para poder pagar as contas. O endividamento das famílias brasileiras chegou à sua marca histórica de 80,4%, batendo recorde histórico. E isso significa dizer que a cada 10, 8 famílias estão endividadas. Estão penduradas no cartão de crédito, no carnê, em financiamento ou de alguma forma, alguma dívida tem. Enquanto isso, meus amigos, como vai pensar em qualidade de vida? A maior parte dos brasileiros estão pensando unicamente em sobreviver. Esta é a situação e isso é a importância da política para a gente, para nós brasileiros. Pois muitos não gostam de discutir política, não é verdade? Inclusive foi tema do nosso último vídeo. Enquanto vocês não gostam de discutir política, aqueles que gostam estão usufruindo, estão surfando. Porque tem aquela pessoa que não se interessa. Não é verdade? Então, minha gente, para você ver o quanto é importante a política para todos nós. E quanto influencia em qualquer coisa, em qualquer cenário da sua vida, é a política. E para você ver como que é o negócio, enquanto a população aperta os cintos para evitar gastos, né? Para tentar sobreviver com aquilo que tem, o nosso governo faz o contrário. O governo do Brasil já bate recorde histórico de endividamento das suas familiares, mas o nosso governo vive na mordomia. O governo do Brasil bateu a casa de 7 bilhões em gastos com viagens. Dados divulgados com despesas federais mostram que os gastos com viagens ultrapassaram 7 bilhões de reais. E pasmem, minha gente, o que os algozes, o que os defensores do governo falam é que isso nada mais é do que obrigação, pois o governo precisa viajar, precisa dialogar. Enquanto isso, no governo anterior, a crítica era sobre o sigilo das contas, dos gastos do governo. E hoje,
onde o então presidente Lula falou que não existiria mais sigilo sobre contas do governo. O que é que temos? O que é que temos de transparência? Não é verdade? Ah, pois está aí, meus amigos. São mais de 7 bilhões em menos de 4 anos de gastos com viagens do governo federal. E aproveitando o gancho, vamos falar também do projeto que volta a ganhar força no cenário brasileiro sobre a maioridade penal, a redução da maioridade penal. Isso ganhou relevância no noticiário brasileiro após vir à tona o caso da menina de 12 anos que teria sido estuprada por adolescentes de 16 e 17 anos lá no Rio de Janeiro. Com isso, muita gente se questiona. Um adolescente que comete um crime extremamente grave deveria responder apenas como de menor? Essa é a polêmica e, na minha opinião, sendo bem sincero para vocês, sou totalmente favorável à redução da maioridade penal, no mínimo para 16 anos, pois se um adolescente de 16 anos ele já pode votar, ele já tem o direito de escolher quem ele quer como representante para governar o país, então ele também tem o direito e o dever de respeitar a ordem pública. Então, para mim, eu acredito que deve ser urgente a redução da maioridade penal. E digo mais, a habilitação também deveria ser com 16 anos. Se o adolescente ele pode responder pelo crime que cometer, se ele pode escolher o governo que ele quer, por que não então ele não pode tirar sua habilitação? Não é verdade? Conto com vocês, minha gente, e para que vocês possam colocar nos comentários aqui embaixo sua opinião. Vamos falar um pouquinho mais sobre estes assuntos. E como se não bastassem esse clima que estamos vivendo no nosso país, o Ministério da Saúde achou por direito gerar mais polêmica. Sim. Com o quê? Com a nova caderneta da gestante, onde foi observado que em alguns pontos trocaram os nomes mãe por pessoas que gestam. Inclusive na própria caderneta da gestante vem falando em pontos no qual está explicando, está ensinando sobre o aborto. Esse é o governo do amor, viu? Esse é o governo onde o presidente Lula, quando questionado em debate, será a favor do aborto, alegou que não, que ele era totalmente contrário. Para variar, mentindo como sempre. Para a surpresa de 0 pessoas, a não ser, claro, a não ser a esquerda, ele mentiu mais uma vez e está aí uma prova. Em seu governo, o Ministério da Saúde vem com uma cartilha totalmente ideológica, onde é a favor do aborto, onde está diminuindo você, mulher, está ali diminuindo, porque ao tirar o termo mãe, ao tirar o termo mulher, para substituir por pessoa que gesta, ele está querendo informar que existe a possibilidade de outras pessoas gestarem, também gerir uma criança, também gestar uma criança. Você concorda com tudo isso? O Brasil de 2026 está vivendo crises políticas, polarização, insegurança, debates culturais cada vez mais intensos. E a pergunta que fica é: até quando vamos ficar nesse lenga-lenga? Até quando vamos ficar sem debater, sem perguntar sobre política, sem questionar um ao outro ali? Vamos ficar sem nos envolver. A minha mensagem que eu quero passar para vocês é que a política ela é importante e merece demais a sua atenção, a atenção de todos nós. E hoje no Conversa com Johnny, nosso tema foi justamente esse. Agora eu peço para que vocês curtam, comentem e compartilhem para que cheguem a mais pessoas. O nosso objetivo é dialogar da melhor forma possível e fazer com que chegue até vocês a mensagem da melhor forma que se possa entender. Aqui o objetivo não é arrumar inimizade, o objetivo não é querer aparecer ou algo do tipo, mas sim tentar fazer com que chegue ao maior número de pessoas que não gostam de política ou que têm um entendimento diferente
um olhar diferente do que conseguimos observar. Se você chegou até aqui, então comenta, deixa o like e fala pra gente qual desses assuntos mais incomodam vocês.